Olá pessoal, boa noite. Meu nome é professor Marcelo, professor de vocês na disciplina Avaliação de Investimentos. Estou postando então esse vídeo para comentarmos o resultado do enunciado do Fórum 1, Avaliação de Empresas, em que todos nós participamos e cada um apresentou seu ponto de vista e manifestação acerca das duas perguntas que eu coloquei no enunciado em que nós debatemos o que estudamos na aula 1, que foi sobre a avaliação de uma empresa. Pois é, na aula 1 nós estudamos que uma empresa ela deve ser avaliada por um proponente comprador sob dois aspectos, quer dizer, são duas decisões a tomar. Ou o comprador vai adquirir a empresa pelo seu total de ativos, ou vai adquirir a empresa pelo seu patrimônio líquido. No nosso conteúdo dizia que e como é que ele tomaria essa decisão, esse comprador? Evidentemente que vai se fazer uma seguinte inferência. Se o somatório do total de patrimônio líquido mais as dívidas assumidas da empresa se esse somatório for menor que o total de ativos da empresa, então, nesse caso, o comprador deveria optar pela compra pelo patrimônio líquido. Caso contrário, ou seja, se o total de ativos for inferior ao somatório do patrimônio líquido mais o endividamento, aí sim, essa seria, nesse caso, a opção da compra, comprar pelos ativos. Bom, por que isso? Por que fazer desta forma? Bom, é simples. Evidentemente que quem tem interesse em adquirir uma empresa, racionalmente não vai querer adquirir uma empresa em que ela não tenha condições de operar, né? E para isso, e também existe uma coisa chamada oportunidade, quer dizer, oportunidade significa investir, imobilizar um dinheiro em alguma coisa e obter dessa alguma coisa, depois de um tempo, retornos em que, se comparado com outros tipos de investimento, este seria maior. Pois bem, no caso da empresa a ser adquirida, quando o total de ativos for menor do que o total de passivos da empresa, como se sabe, essa diferença, que deve ser positiva, será igual ao patrimônio líquido. Ou seja, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Se se o total de ativos é maior que o total de passivos, obviamente que o patrimônio líquido ele é positivo. Na hipótese de o total de passivos superar o total de ativos, nesse caso, o patrimônio líquido, evidentemente, fica negativo. E sendo assim, nós temos o que nós chamamos de passivo a descoberto. Daí o porquê que ninguém vai querer adquirir uma empresa pelo total de ativos se essa empresa não tiver um patrimônio líquido a descoberto. Ou seja, se essa empresa tem um total de ativos maior do que o passivo mais o patrimônio líquido. A nossa literatura indica que a avaliação de compra, então, seria comprar o patrimônio líquido da empresa e também a dívida, porque quem está comprando vai assumir a dívida da empresa e essa dívida está no passivo. E ele analisará se o somatório, mesmo assim, terá um valor menor do que o ativo, sendo que esse ativo, que é o gerador de benefícios da empresa, ele supera esse conjunto passivo, ou melhor, patrimônio líquido, mais as despesas, ou melhor, as dívidas assumidas pela empresa, tá certo? Então, essa seria a tendência de se adquirir. Então, a resposta no caso do A, que a gente vai analisar agora a empresa Petro 4, que é a Petrobras. Para isso, nós usamos esse
essa como forma de avaliação, né? As informações nos trazidas pelo site Fundamentos, que é um site de investidor mesmo, né? Dá os fundamentos detalhados das informações patrimoniais e demais demonstrações e indicadores da empresa. E que para essa nossa avaliação nós deveríamos então observar as seguintes indicações. O valor do ativo da empresa, que está aqui, ó, 860 milhões 473, desculpa, que aqui está marcado em 860 bilhões 473 milhões, que está avaliada a Petrobras, como o total de ativos dela registrado, melhor dizendo. E também nós teríamos que somar o patrimônio líquido dela, que é 277 bilhões 225 milhões, mais a sua dívida bruta, 326 bilhões 876 milhões. E aí comparar o somatório desses dois índices, desses dois indicadores, comparado com o ativo e avaliar quem é maior como resultado. Então eu trago aqui, ó. Quando eu somo o patrimônio líquido e a dívida bruta, eu tenho 604,1 bilhões de reais como resultado do patrimônio líquido mais a dívida bruta. Comparado com o total de 860,4 bilhões de ativos, então nos dá a opção de que a compra seria racional comprar pelo somatório do patrimônio líquido mais a dívida da empresa Petrobras, do que o total de ativos, visto que o total de ativos ele é maior do que o passivo e a sua diferença, evidentemente, tem que ser o patrimônio líquido, ok? Pessoal, só lembrando que o passivo não é exatamente a dívida bruta, tá? O passivo aqui seria calculado subtraindo o ativo do patrimônio líquido e acharíamos o passivo total, né? Ele não está explícito num número bem aqui, ele teria que ser um somatório de outros fatores, tá? Mas, na verdade, a gente soma o PL mais a dívida e compara com o ativo. O que for menor é o valor que o comprador deve optar por pagamento. Ressalto que eu peguei a dívida, que no caso aqui nós temos a opção de dívida bruta e líquida, e optei pela dívida bruta, uma vez que a dívida líquida, essa aqui não é a que eu deveria utilizar para esse tipo de análise, porque ela tem... nada mais é a dívida líquida do que a diferença entre a dívida bruta e a disponibilidade, que é uma disponibilidade de caixa. Isso faz parte do ativo. Ok? Então, nós temos que considerar aqui a dívida, que no caso é a dívida bruta, que é o somatório da dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo. Pois bem, então é simples, né? Olhando aqui, é essa a decisão, e aí responderia aquele enunciado A desta forma. Para o enunciado da letra B, que diz qual a diferença do significado entre o valor de mercado e valor da firma, da Petro, que é exatamente essa informação que está aqui, eu dou uma dica. Nós faremos outras atividades usando essa plataforma. Nessa plataforma de análise aqui, ó, de análise detalhada, observe que para cada indicador apresentado na plataforma, no título dela, se eu passar o cursor mais à direita, ela aparece um ponto de interrogação e abre uma caixa de diálogo que tem o significado daquele campo. Então, nós poderíamos passar aqui, ó, o cursor em cima do valor de mercado, e ele nos diria que o valor de mercado, evidentemente, é o valor da empresa calculado multiplicando o preço da ação pelo número total de ação. Mas só que esse preço da ação aqui, que nos indica o preço de mercado, é o preço da ação em que o mercado estaria disposto. O mercado é o conjunto de pessoas, de operadores, né, compradores e vendedores de papéis, né, no caso aí de ativos, a gente chama isso de mercado, e o quanto o mercado avalia essa empresa, e ele leva em consideração uma série de fatores, tá? Uma série de fatores ele leva em consideração. E esse valor de mercado corresponde ao que o mercado está avaliando como patrimônio líquido da empresa, tá? Ele avalia, então, o patrimônio líquido.
O patrimônio líquido da empresa, no nosso caso aqui, o valor patrimonial dele, como nós vimos, ele é de 277 bilhões,2 milhões. E o valor que o mercado está apreciando é de 372,5, ou seja, o mercado avalia que a Petrobras vale mais do que, de fato, o seu patrimônio líquido calculado e registrado, ele é mensurado. E o porquê disso? Isso acontece quando o mercado sinaliza que essa empresa tem uma perspectiva de crescimento, de gerar faturamentos ou trazer resultado para os investidores de um potencial maior do que ela se apresenta no momento. Tá? Então, isso, claro que não basta só analisar isso, mas isso é uma indicação, uma das indicações de que o mercado ele vê com bons olhos o desenvolvimento da tal empresa, ok? Ele precifica de forma superestimada, ele dá uma precificada acima do valor. Uma outra forma de avaliar isso que eu acabei dizendo é comparar o valor por ação, que é esse aqui, VPA, que é o valor do patrimônio líquido, que é esse, dividido pelo número de ações existentes, então nós temos aqui o 21 e 25, e comparar com a cotação da ação do mercado. Veja que o valor por ação da Petrobras seria 21 e 25, nesse caso aqui, né, nesse dia, referente à cotação do dia 21 de março. E o que o mercado precificou, né, na Bolsa de Valores, essa empresa foi 28,56, ou seja, o mercado acha que a empresa, por ação, vale mais do que de fato seu patrimônio vale. Tá? Isso seria o valor do mercado. Já o valor da firma é o valor calculado somando o valor de mercado da firma mais a sua dívida líquida. Então, soma-se esse valor, que é o valor de mercado, mais a dívida líquida da empresa. A dívida líquida que corresponde ao valor da dívida bruta menos a disponibilidade, como eu acabei de falar quando eu estava explicando o enunciado A, ou a questão A. Então, somando-se a dívida líquida da empresa mais o valor de mercado dela, nós temos o valor da firma, tá bom? Então, essa que é a diferença entre o valor de mercado e o valor da firma. E a gente não pode confundir com o valor patrimonial da firma, né? O valor patrimonial da firma, que seria uma outra forma de mensurá-la, seria, assim como o valor da firma é o somatório do valor de mercado mais a dívida líquida, o valor patrimonial da firma seria o somatório do patrimônio líquido mais a dívida líquida. Essa dívida líquida aqui. O somatório desses dois fatores aqui me daria o valor patrimonial da firma. Pois bem, pessoal, então eu espero que com essa minha intervenção tenha tornado mais claro o nosso exercício, a nossa atividade do Fórum 1. Se ainda outras dúvidas persistirem, fique à vontade para postar no fórum essas dúvidas e a gente esclarece. Eu procurarei esclarecer, ok? No mais, muito obrigado. Até a próxima.